Olá, dando continuidade ao nosso estudo de número 10 sobre a aplicação do texto bíblico, nós vamos agora ao ponto 4, que tem a ver com os níveis de autoridade da aplicação. Primeiro, a aplicação de hoje se aproxima da aplicação no texto bíblico, ok? Então, eu identifiquei, os princípios, a, a época em que foi escrito e a aplicação que eu faço está bem próxima. Então, a autoridade, isso concede autoridade à aplicação. Verdades mais genéricas, elas não devem ser usadas para aplicações específicas. Um exemplo que é bem desafiador é o exemplo do uso de armas. Então, dentro da soberania de Deus e também da sabedoria de Deus, o povo de Israel, num determinado momento, o povo de Deus, ele teve a permissão, a orientação para o uso de armas, e para a conquista da terra prometida, para se defenderem dos seus inimigos. Esta verdade, ela, repito, está dentro da soberania de Deus. Então, eu não vou trazer agora para uma situação específica. Não. Hoje eu posso ou devo utilizar armas para a minha proteção, ou para a proteção da igreja, ou para a proteção da minha família. Então, isso é um risco muito grande, porque eu posso me tornar um terrorista religioso, né? Se eu faço uma aplicação de que para defender a igreja hoje, eu posso utilizar armas, e a igreja hoje está sendo perseguida, então isso me autoriza a utilização de armas. Então é uma aplicação equivocada. Mas por que naquela época Deus assim orientou e permitiu? Soberania de Deus. Okay? Então, esses aspectos da soberania não devem ser aplicados em situações mais específicas. Aplicações adequadas. Fiz um quadro para que possamos compreender um pouco melhor isso. Bem, eu tenho os tempos bíblicos, okay? E eu peguei como exemplo o ósculo santo. Tá? Então eu vou lá. O ósculo santo, ou o beijo santo, eu tenho que entender qual era a aplicação, ou qual foi a aplicação quando o apóstolo diz para que a igreja ela se cumprimentasse com o ósculo santo, com o beijo santo. Então eu vou lá procurar ver a aplicação. Então eu vou investigar, eu vou pesquisar, eu vou entender que o encontro entre as pessoas, inclusive entre os homens, o beijo era uma forma de respeito, era uma forma de consideração, era uma forma de ser partícipe, né, de uma comunidade. Então eu procuro a aplicação. Qual é o princípio básico? O princípio básico naquela época foi o princípio da comunhão. Ou seja, o beijo e o beijo santo significava você deixar de forma clara, né, pública, que havia uma comunhão, você participava de uma comunidade de fé. E o adjetivo aqui, santo, passa a ideia de que aquela comunidade era uma comunidade santa, né, uma comunidade separada por Deus. Então eu cheguei ao princípio. Para chegar à aplicação hoje, eu não posso começar pelo texto àquela época, a aplicação àquela época. Eu tenho que começar pelo princípio. Qual é o princípio que eu quero trabalhar hoje? Bem, eu quero trabalhar o princípio da comunhão. Eu quero fazer a mesma aplicação.
A aplicação é o quê? É o princípio. Então eu levo para os dias de hoje o princípio da comunhão. Então a igreja local hoje é uma comunidade de fé e uma comunidade santa. Aí eu vou à aplicação, ao comportamento. Que gestos hoje nós temos para expressar comunhão, expressar a intimidade, né, no relacionamento entre as pessoas? Que símbolos, né, que atos, que comportamentos nós temos hoje? Bem, na nossa cultura, o mais comum é o abraço e o aperto de mãos. O beijo entre nós já não tem uma força como tem aquela época, ok? E o beijo também entre as pessoas na nossa época é reservado às pessoas que nos são bem mais próximas, não numa comunidade enquanto um todo. Já o abraço, o aperto de mãos é uma coisa comum na nossa sociedade. Então eu vou fazer a aplicação, ok? Não que eu vá dizer que o beijo ele não é possível, mas ele não é estimulado, tá, como uma recomendação bíblica. Não. A recomendação precisamos ter e podemos ter um ato, né, um comportamento que expresse a comunhão, que pode ser o beijo, pode ser um abraço, pode ser um aperto de mãos, ok? A aplicação, àquela época, eu procuro o princípio. Chego aos nossos dias e foco o princípio que eu quero passar. Do princípio, então, eu vou vou buscar a aplicação. É óbvio que essa aplicação, ela depende da cultura, ok? Então, outras culturas terão outros símbolos de revelar, de mostrar a participação numa determinada comunidade. Daí a gente também não temos que ter o cuidado de não criticar comportamentos de outras culturas. Bem, qual o papel do Espírito Santo em todo esse nosso trabalho de interpretação? Tem duas máximas que precisamos guardar na nossa mente, no nosso coração, nesse nosso trabalho investigativo, nesse nosso trabalho interpretativo da palavra de Deus. O primeiro, não há como fazermos a parte do Espírito. Então, revelações, né, tratar o coração, fazer com que a gente tenha percepção espiritual, que a gente ouça a voz do Espírito, sensibilizar a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma para o entendimento da palavra. Não há como nós fazermos isso. Então, no trabalho de interpretação, nós vimos e vamos reforçar isso como uma máxima. Não há como fazermos a parte do Espírito. E aí, mais uma vez, o convite e mesmo o apelo. Precisamos ter uma vida mais rica de experiências com o Espírito Santo de Deus. E a segunda máxima é: o Espírito Santo não faz a nossa parte. Ou seja, o trabalho de estudar, né, de estudar a gramática, de estudar as ferramentas de interpretação, de estudar as técnicas de interpretação, o Espírito Santo não vai fazer isso. Tá? Também não vamos aprender por osmose, né? Colocar a mão em cima do livro, ó Espírito de Deus, que eu entenda, que eu entenda esses princípios. Se nós não abrirmos, se nós não estudarmos, se nós não nos exercitarmos nessas técnicas e nessas metodologias, não vamos aprender.
Não vamos fazer uma boa interpretação. Isso é a nossa parte, esse é o nosso esforço. Se eu não buscar, e se eu não pesquisar, se eu não aproveitar as oportunidades de estudo, de crescimento acadêmico, né, o crescimento intelectual, o Espírito Santo não fará isso por nós. Tarefa nossa, esforço nosso, responsabilidade nossa. Encerramos então o nosso primeiro bloco, né, de hermenêutica. Nesse primeiro momento, nós então conhecemos e utilizamos técnicas, né, metodologias em nosso caminhar. Vamos pouco a pouco aprofundando o nosso conhecimento e ampliando cada vez mais as nossas habilidades, as nossas competências para a interpretação do texto bíblico. Espero estar com vocês nesses nossos próximos desafios. Amém.